Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá pessoal, estamos começando mais um Sintonia HU. O tema de hoje vai celebrar, na verdade, o dia 1º de outubro, que é o Dia Mundial do Idoso, e o dia 27 de setembro, que celebra aí o Dia Nacional do Idoso. Para a gente, então, mandar alguns recados sobre saúde para esse público, nós vamos conversar hoje sobre um problema que chega com a idade, né? É uma questão que chega com a idade e que, de alguma maneira, a gente precisa prestar atenção e tratar, ou pelo menos conhecer, para que possa estar atento a esses sintomas e de alguma maneira se prevenir de problemas maiores, né? Porque a gente está falando, na verdade, da sarcopenia. É uma condição, como diz aqui o nosso grande especialista que vai conversar conosco hoje, que acontece com a idade. A gente quer ficar, né? A gente quer ter idade, a gente quer ficar velhinho, quer envelhecer, ver os netos e tudo, mas tem que fazer isso com saúde. Não é, doutor? Nós vamos conversar com o doutor Wilson Wake Filho. Ele é endocrinologista e posso falar que é metabologista também. Depois ele vai explicar por que eu estou fazendo essa observação. E a gente vai falar então sobre essa questão da sarcopenia. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Então, doutor, a gente brinca aqui que todo mundo quer envelhecer, né? Porque afinal de contas é uma maneira da gente viver mais para a nossa família e tudo mais. Porém, tem que envelhecer com saúde. E uma das questões que vem com o envelhecimento, né, com o amadurecimento do nosso corpo, é a questão da sarcopenia. O que é isso? A sarcopenia, o termo foi criado em 1989, então relativamente recente, por um pesquisador chamado Rosenberg. O que ele queria mostrar é a diminuição da musculatura esquelética e da força muscular. Então, a perda da função muscular, não só da quantidade de músculo, que ocorre com o avanço da idade e que leva a uma série de riscos, né? Diminuição da capacidade física, piora da qualidade de vida e mesmo um risco aumentado de morte. A prevalência, quer dizer, a frequência da sarcopenia, ela gira por volta de 13% da população acima de 50, 60 anos. Quer dizer que não é todo mundo que tem a perda muscular. Todo mundo tem, mas chega num grau, né, que pode comprometer essa qualidade de vida, é isso? O que se diz sarcopenia é quando é uma condição que atrapalha a qualidade de vida. Mas perda de massa muscular é esperado com a idade, né? Então, com essa prevalência em indivíduos da comunidade, chega por volta de 13%. Mas quando você avança muito a idade, principalmente em pessoas que são cuidadas em asilos ou em instituições, então esse percentual chega a ser muito maior. Por quê? Né? Por questão de nutrição inadequada, né? Condições genéticas, inclusive. Eu queria saber com o senhor, quais são então esses fatores que predispõem aí a essa questão mais, né, complicada da perda da massa muscular? É provável que existam fatores que vão se somando. Por exemplo, é provável que exista uma predisposição genética associada a alterações hormonais que podem acontecer, como uma frequência maior de andropausa na população que envelhece. Né? A andropausa é aquela... falta do hormônio masculino que afeta homens, né? A diminuição da vitamina D, que é bastante comum, mas apesar do Brasil ser um país com sol ensolarado, as pessoas ficam muito confinadas em ambientes mais fechados e acabam se protegendo com protetores solares, etc. Isso aumenta a frequência de a deficiência da vitamina D, que é um dos fatores que contribui para a diminuição da força muscular. E é com o sol que a gente consegue absorver essa vitamina D, não é isso? Né? Sim, assim? Exatamente. A inatividade física, a diminuição de ingestão de proteínas, por exemplo. Com a idade, as pessoas diminuem em torno de 25% a quantidade de alimentação, depois dos 40, 50 anos. Isso é uma coisa que é natural. E por conta disso acaba havendo uma certa diminuição da quantidade de ingestão de proteínas também. Né? E isso acaba comprometendo a estrutura muscular, que basicamente é alimentada pela proteína, é Sim. isso? E a condição da sarcopenia, da diminuição da quantidade da força muscular, ela tem um pouco a ver também com o processo de envelhecimento natural da população. Até 1850,
a expectativa de vida era em torno de 45 anos só. Meu Deus. Então, hoje, essa expectativa de vida pode chegar a 75, 80 anos ou mais na população. Então, há uma expectativa de que esse processo de sarcopenia aumente. Agora, doutor, quando é que a gente sabe que a gente chegou no nível de dizer que tem sarcopenia, né? Como é que é o diagnóstico? Esse diagnóstico, ele pode, você olhando para uma pessoa, você tem condições de inferir que ela tenha. Mas, assim, o diagnóstico é feito baseado em 2 testes. Tá? Primeiro é um teste que se chama a avaliação da velocidade de caminhada, né? Em que pessoas acima de 65 são submetidas a esse teste, em que numa sala com uma distância, ela tem que percorrer uma distância de aproximadamente 3 metros e ela tem que percorrer essa distância com uma determinada velocidade, que seria 0,8 metros por segundo. Se ela fica abaixo dessa velocidade, então daí ela é submetida a um segundo teste, que é um teste de preensão, para avaliar a capacidade de força muscular, e se esse valor vem alterado, então ela é classificada como tendo sarcopenia. Certo. E assim, quem é que faz esse teste? A área da endocrinologia, da metabologia está inserida nesse diagnóstico? Devido à prevalência da sarcopenia, é uma atividade que pode ser avaliada de forma multiprofissional. Quer dizer, como ele é um teste muito fácil, muito prático para ser aplicado, qualquer médico, fisioterapeuta, educador físico, enfim, pode aplicar o teste. Mas é uma área que frequentemente é cuidada por endocrinologistas, por geriatras, clínicos gerais. Eu só vou abrir um parênteses aqui, porque eu prometi lá no início do programa que a gente ia falar a relação da endocrinologia com a metabologia. O senhor pode explicar para a gente como é que essas áreas se unem, se interagem? A especialidade endocrinologia, que é o nome da especialidade que cuida de processos hormonais, síndrome metabólica, etc., ele, normalmente, na especialização que você faz, o termo metabologia é agregado para fortalecer a importância da chamada síndrome metabólica, de diabetes, de sobrepeso. Na verdade, a síndrome metabólica é uma condição em que há um sobrepeso ligado primariamente a um fenômeno que chama resistência à ação da insulina. Né? Então, esse aumento da produção da insulina, ele gera várias alterações no organismo, com aumento do risco de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e assim sucessivamente. Agora vamos voltar então para a nossa questão, que é a sarcopenia. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como que a gente foge dessa condição de sarcopenia, como que a gente se previne, né? E como trata também, né? No caso de há a prevenção, mas quando a gente chega nesse momento, há o tratamento. Como é que faz? Sim. Nem sempre você consegue tratar de forma eficiente o processo de sarcopenia, mas as medidas que foram avaliadas e que são relativamente eficazes, a principal delas é a atividade física. Então, a atividade física, particularmente com exercícios resistidos, que são exercícios em que você faz levantamento de peso, academia, eles parecem ter um resultado relativamente bom no sentido de aumentar a performance muscular. Não necessariamente é focado na questão muscular, na Sim. estrutura muscular. Né? Não necessariamente eles aumentam a massa muscular, mas eles melhoram a performance muscular. Quer dizer, então o indivíduo ele adquire mais agilidade, ele diminui o risco de quedas e de outras situações ligadas à própria sarcopenia. Normalmente, você agrega a esse fator uma mudança alimentar, em que você aumenta o teor de proteínas da alimentação para que esse indivíduo, com atividade física e uma alimentação adequada, ele consiga melhorar um pouquinho o processo. Existem alguns medicamentos que podem ser usados também, mas eles são condicionados a situações pré-existentes desse indivíduo. Por exemplo, se ele tem uma andropausa, eventualmente pode ser útil a utilização de derivados de testosterona para um homem, por exemplo, com andropausa. Certo. Isso pode melhorar um pouco a performance dele. Eventualmente, em casos raros, ele pode utilizar o hormônio de crescimento para melhorar a condição de massa muscular, mas são todas condições que têm que ser muito bem estudadas, avaliadas pelo médico. pelo endocrinologista, particularmente, para saber se o indivíduo tem indicação ou não. Então, no final, o que se tenta fazer, as condições que se mostraram mais efetivas, realmente são atividade física, com exercícios resistidos, e uma melhora do padrão alimentar, com uma dieta mais rica em proteínas. Certo.
Para a gente terminar o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse um recado, então, para o pessoal que passou dos 60, né, que é considerado aí esse público idoso, no que diz respeito a essa questão, né, de cuidar, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Como é que o senhor fecharia o programa de hoje, que celebra aí o Dia Mundial e o Dia Nacional do Idoso? Eu acredito que o tratamento da sarcopenia, ou da melhora, pelo menos, da sarcopenia, não é uma coisa que dependa só do paciente, do indivíduo que tem a sarcopenia. Teria que se alertar a comunidade médica também de que a sarcopenia é um processo comum com o envelhecimento da população. E na comunidade médica, muitas vezes o paciente não é visto como sarcopênico, ou tendo sarcopenia. Exatamente, se imagina porque as pessoas acham que é natural. Que é natural, talvez. Então, não é. Talvez exista uma necessidade de que a comunidade médica, independentemente da especialidade que ele tenha ou que exerça, que ele fique mais atento para tentar identificar esses indivíduos idosos, se eles têm efetivamente sarcopenia ou não, e a partir daí ele é que acaba sugerindo para que esse paciente, essa pessoa... Né, uma mudança de hábito que é mudança de hábitos que provavelmente seriam as medidas mais efetivas para diminuir a sarcopenia. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Nós conversamos então com o Dr. Wilson Eike Filho. Ele é endocrinologista e metabologista e comemorou com a gente aqui, falando sobre sarcopenia, que é a perda da massa muscular com a idade. Comemorou aqui com a gente então, falando sobre isso, o Dia Mundial do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro, e o dia 27 de setembro, o Dia Nacional do Idoso. Até semana que vem. Papo Saúde. Você sabe por que os alimentos integrais são importantes? Esses alimentos oferecem mais nutrientes, são ricos em fibra, ajudam a melhorar o trânsito intestinal e não passam por nenhum processo de refinamento. A melhor escolha é sempre optar por alimentos integrais, como o caso da troca do pão normal pelo pão integral, porque os refinados, que não são integrais, aumentam a glicemia, ocasionando também o aumento da insulina. O excesso de calorias adquiridas durante o dia, junto à insulina aumentada, se torna gordura, não sendo uma boa opção para quem deseja emagrecer. O alimento integral, enfim, é uma excelente opção não só para quem quer emagrecer, mas também para quem quer controlar a insulina e melhorar a saúde. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.